O 11º mandamento, capítulo 4. Engasgados com um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimos da hortelã, do edro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Hipócritas. Estamos nós engasgados com um camelo? Eu gostaria que ele não nos tivesse chamado, a você e a mim, de hipócritas. E você? Não me importa que ele tenha chamado os fariseus assim, eles o mereciam. Mas eu? E você? Por favor. O fato, entretanto, é que no longínquo passado os meninos gregos corriam até onde se encontravam suas mamães e davam um puxãozinho no avental delas. Mamãe, quando eu crescer, quero ser um hipócrita. E as mamães se abaixavam e passavam a mão na cabeça deles com um sorriso. Que bom, meu filho. Acho que você será mesmo um grande hipócrita quando crescer. A palavra que usamos hoje tinha um significado completamente diferente tempos atrás. O hipócrita, do grego, era o nome técnico para os atores gregos. Então, a Hollywood da época estava cheia de hipócritas. Eles eram isso. A palavra significava ator. Os atores gregos, você sabe, tinham grande habilidade em trocar de máscaras e desempenhar o papel de outrem. 2 caras, 3 caras, 5 caras, não importava. Tudo que o ator tinha que fazer era trocar de máscara e desempenhar outro papel. Assim, podia mesmo ocorrer um diálogo com o seguinte teor. O que é que você faz na vida? Eu sou hipócrita. É mesmo? Que legal. Pode me dar um autógrafo? Eu sempre quis um autógrafo de um hipócrita. Mas é óbvio que com o passar dos séculos, lenta e seguramente, a palavra começou a anexar ao seu significado conotações negativas. Tanto é que no tempo de Jesus, o uso da palavra hipócrita em Mateus 23, não foi exatamente um elogio. Pessoas de 2 caras, falsas, fingidas. Era isso que ele queria dizer. Não me incomoda o fato de ele ter chamado os fariseus de hipócritas. Mas ele precisa fazê-lo com a igreja no novo milênio. Ele dirige 7 espicaçantes ais contra a hierarquia eclesiástica. Mas precisamos ler todos? Não, todos não. Um só já basta para nós, que estamos filosofando sobre o 11º mandamento. O 4º aí será suficiente, tenho certeza. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do edro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Pelo menos um elogio ele distribuiu aqui. Vós dais o dízimo. Estaria Jesus de alguma forma sugerindo que é pecado dizimar? Está brincando. Um homem seria tolo ao não convidar a Deus para ser o sócio majoritário da sua administração financeira. O mesmo vale para a mulher. Devolver 1/10 da nossa renda a Deus é uma declaração radical de fé. Senhor, tua é a prata e teu é o ouro neste mundo, o gado sobre 1000 colinas e as colinas sobre o gado. Assim devolvo-te este 10º da minha renda. Afinal de contas, tu dizes, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, testai-me nisto, e vede se não vos abro as janelas do céu e derramo bênçãos sem medida. Foi isso que disseste, querido Deus, e assim te devolvo o teu dízimo, crendo que és tão soberano e tão grande e tão bom, que tomarás os 90% que ficaram e os esticarás para além dos 100% que eu teria se eu não tivesse pedido que fosses o meu sócio nas questões financeiras. Jesus não está condenando o ato de dizimar. Afinal, para início de conversa, foi ele quem teve a ideia muito tempo atrás. Muito tempo antes de haver cédulas e moedas. Deus declarou aos filhos de Israel que, como sinal do seu desejo sincero de fazer sociedade com ele, devolveriam o dízimo. De quê? Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Os devotos judeus do tempo de Jesus sabiam disso. E por esse motivo, alguns deles estavam dizimando as ervinhas da horta que cultivavam no quintal para condimentar suas comidas. Jesus não está condenando seus escrupulosos esforços por devolver fielmente a Deus 1/10 de sua renda.
Algumas pessoas me procuram e perguntam: pastor, devo dizimar os presentes que recebo em dinheiro? Devo dizimar minha mesada? Devo dizimar a restituição do imposto de renda? Devo dizimar meus investimentos? Jesus não está respondendo não a todas essas perguntas. Ele não está dando marcha a ré no profundo oferecimento de Deus para ser nosso sócio. Minha resposta aos que me perguntam quanto de minhas finanças devo pedir a Deus que administre é bem simples. Permita que Ele tenha todo o controle de tudo que você possui, porque você nunca terá um gerente de investimentos mais sábio, mais competente e bem mais sucedido. O ministro da Fazenda não é fraco, mas Deus é grande. Preceitos mais importantes. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíais, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Você captou as palavras dele, os preceitos mais importantes da lei? Isso vem até você como uma surpresa, como acontece com alguns outros? A surpresa de que, quando se trata da palavra revelada de Deus, existem algumas questões mais importantes e de peso maior que outras? Aqui, Jesus revela claramente a existência de uma hierarquia de valores e verdades dentro do corpo da revelada vontade de Deus, sua lei. Por mais importante que seja o dízimo, há preceitos mais importantes na lei. E quais são eles? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Os 3 preceitos mais importantes da lei que Cristo identifica são justiça, misericórdia e fé. E o que é justiça? É a retidão entre mim e você. Justiça tem que ver com relacionamentos humanos. Trata claramente da dimensão horizontal do viver, do ser humano para com o ser humano. O que é misericórdia? É a compaixão entre mim e você. Ela também tem muito que ver com relações humanas. Também trata claramente da dimensão horizontal da vida. E o que é fé? Lucas, em seu relato paralelo desta passagem, registra como o amor de Deus. Claramente, este preceito mais importante da lei captura a dimensão vertical da vida, nosso relacionamento humano com Deus. Mas, por favor, tenham cuidado de notar isto. 2 dentre os 3 preceitos mais importantes da lei que Jesus identifica têm que ver com nossos relacionamentos horizontais, a maneira como interagimos humanos com humanos. Estaria Jesus um tanto quanto fora de esquadro e de equilíbrio entre a lei e os profetas? Nem brinque. O que Jesus acaba de fazer é tomar aquela grande declaração do Antigo Testamento sobre a verdadeira religião e batizá-la dentro do novo concerto. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede para ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Aí estão elas, justiça, misericórdia e fé. Amar a Deus, amar aos outros. É impossível escapar do profundo argumento de Jesus. Mais importante do que pedir que um Deus invisível seja meu sócio através do dízimo, por mais importante que ele seja, é a forma como trato os seres humanos que eu vejo e encontro ao meu redor. Não posso ver a Deus, mas a eles eu vejo com certeza. Nas provocativas palavras do apóstolo João, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem ama seu irmão a quem vê, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Como é que você se engasga com um camelo? Observe os fariseus a quem Cristo se dirige. Veja só, o menor ser impuro relacionado no Código Dietético de Levítico 11 era o mosquito, e o maior animal imundo no mesmo código era o camelo.
A mordaz hipérbole de Jesus tinha base na prática dos fariseus em filtrar suas bebidas a fim de evitar a ingestão de qualquer inseto imundo. Os judeus mais estritos tomavam um pedaço de linho ou gaze, colocavam-no sobre seus copos e coavam o vinho, o vinagre e outros líquidos potáveis antes de bebê-los. Assim, lá estavam eles, os fariseus, sorvendo o líquido de seus copos à prova do mosquito, com falsos ares de santidade, enquanto naquele mesmo copo podia ouvir e cheirar e ver um dromedário peludo de grossos lábios e sua córcova espadanando lá dentro. Viva! Conseguimos eliminar os mosquitos e, enquanto ingerem suas bebidas, engasgam-se com um camelo, especializando-se em trivialidades. Hipócritas cegos! Vocês se especializam em trivialidades e deixam de especializar-se em prioridades. Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Vocês dizimam seus centavos, mas ignoram seus vizinhos. Vocês dizem que amam a verdade, mas se recusam a viver a verdade. E o que é a verdade? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do edre e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Podemos pregar em seminários via satélite até cansar, mas se omitirmos os preceitos mais importantes da lei, não seremos melhores que os escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Podemos vangloriar-nos de universidades reconhecidas nacionalmente e hospitais aclamados nacionalmente, até ficarmos roucos, mas se omitirmos os preceitos mais importantes da lei, não seremos melhores que os escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. A solene advertência de Jesus é clara. Se, como comunidade da fé, não aprendermos a amar uns aos outros, são certas a extinção da nossa comunidade e a desintegração da nossa fé, porque no fim estaremos engasgados com o camelo do racismo. Jesus ordenou, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ele, contudo, não nos ordenou apenas com suas palavras. A sua própria vida permanece como uma ordem viva. Pode-se afirmar com segurança que Jesus passou o seu ministério tentando desesperadamente derribar as paredes do preconceito, as barreiras raciais e étnicas que se haviam levantado no coração do seu povo. Observe como ele tratou os odiados samaritanos. Ele reservou para uma solitária mulher daquele povo a mais sublime verdade que já pronunciara. Uma mulher que tinha 3 pontos de desvantagem contra si. Era samaritana, era mulher e era adúltera. E quando ele tentou romper o preconceito e o orgulho judeu contando uma história de misericórdia, compaixão, teve o atrevimento de fazer de um samaritano o herói da história. Mas foi preciso muita ousadia para tornar o samaritano bom, pois os judeus tinham o seguinte ditado: o único samaritano bom é o que está morto. Vez após outra, quer tenha sido com a suplicante mãe sírio-fenícia ou com o contestador centurião romano, Jesus desafiava preconceitos sociais no esforço apaixonado por romper os muros de separação. E na véspera de sua sangrenta morte, Jesus apela uma última vez aos seguidores que deixaria para trás. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. 2 milênios mais tarde, porém,
teríamos nós omitido esses preceitos mais importantes da lei? Estaríamos também coando mosquitos e engolindo camelos? O racismo, em todas as suas formas, é não só omitir os preceitos mais importantes da lei, é um assalto direto contra o próprio legislador. Pois, se não podemos amar aqueles a quem vemos debaixo do sol, seremos capazes de amar a Deus a quem não vemos? Considere novamente o peludo e impuro camelo do racismo. Racismo não mais significa escravos comprados e plantações no sul. O racismo pode erguer sua cabeluda e feia cabeça por toda vez que à mesa do almoço começarem as piadas de teor racial ou étnico. Recusar-se a dar risada não é o suficiente. Opor-se ao racismo é protestar no ato, seja diante de uma piada na reunião da comissão ou depois de uma história no intervalo para um lanche. Os que permanecem calados estão engolindo um camelo. Não é para menos que não consigam falar. A cabeça feia e peluda do camelo do racismo pode revelar-se nos procedimentos de contratação ou dispensa de funcionários, onde você trabalha ou estuda. E você pode identificá-la observando os componentes de uma mesa ou comissão administrativa. A ausência de representação racial é muitas vezes trovejante no seu silêncio. Alguém terá de colocar-se em pé e falar, ou engolirão esse camelo. Neste milênio, não seria tempo de uma nova criação em Cristo, de congregações unidas e um povo unido, com uma missão unida e um amor unido, em favor de um mundo perdido e desunido? Em alguns momentos, uma nova geração deve erguer-se e conduzir-nos para o outro lado do Jordão. Já basta. Talvez seja aos jovens que devamos apelar, a esses que compõem a geração mais despreconceituosa da história desta nação e desta igreja. Quem sabe devamos esperar que uma última geração seja sepultada nas areias deste lado de Canaã, para que os jovens em Cristo se levantem e declarem a seus anciãos: já basta. Nem a América civil, nem a religiosa toleram uma divisão racial separada, mas igual. É alto tempo de a igreja recusar-se a fazê-lo também. A revista americana Weekend publicou uma reportagem de capa sobre duas igrejas batistas em St. Paul, Minnesota, uma de negros, outra de brancos, que também chegaram a esse momento do já basta. A história do amor triunfante sobre as diferenças culturais e raciais. Não é uma história sobre integração racial. Em vez disso, é uma narrativa maravilhosa sobre reconciliação racial. Existe uma diferença. Reconciliação racial não é a mesma coisa que integração. Esta última remove barreiras formais, basicamente leis, que mantêm pessoas separadas, mas deixam intactas imagens, crenças e barreiras culturais seculares que dividem as pessoas. Os muros de quilômetros de altura em nosso coração e nossa mente. Na reconciliação racial, as pessoas conscientemente se esforçam para vencer o legado do racismo, primeiro ao forjar laços genuínos com pelo menos uma pessoa de uma raça diferente. Não é uma questão complicada. O que há de tão difícil no gesto de os brancos e os negros da igreja adventistas se reunirem e confessarem que todos temos sido culpados de racismo? Que todos ainda estamos engasgados com o camelo peludo e imundo do racismo, mas que já basta. Não está claro que Deus não procura uma igreja de brancos ou uma igreja de negros? Ele espera por uma igreja remanescente. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amor radical. Quando uma pessoa está engasgada a ponto de morrer, o que pode salvá-la se chama manobra de Heimlich. Se você vir uma pessoa sufocada ou fazendo o sinal universal de asfixia, a mão na garganta, haja rapidamente e poderá tornar-se o seu salvador. Primeiro aproxime-se por trás da pessoa, depois coloque os braços ao redor dela, aperte suas mãos com os punhos fechados, pressionando-as apertadas sobre a caixa torácica, seguindo de um impulso rápido para dentro e para cima. Ao expelir o corpo estranho que está obstruindo a passagem de ar dentro da vítima, a manobra de Heimlich é verdadeiramente um ato salva-vidas. Existe uma manobra que pode também salvar uma igreja engasgada com um camelo. Chama-se a manobra Heimlich do Calvário, se quiser.
É aquele momento salvador quando, em desespero, nós, a igreja, nos lançamos sobre o crucificado, permitindo que ele nos abrace, coloque seus braços ao nosso redor, pressionando tanto suas mãos dilaceradas por cravos contra nós, que aquilo que nos asfixia até a morte seja por fim expelido. A manobra do Calvário. O que mais pode salvar a nossa igreja sufocada nos continentes em que acontece o racismo? De que outro jeito, finalmente, perceberá nosso coração asfixiado que vermelhos e amarelos, negros e brancos, somos todos nós tão amados por nosso Pai que não mais é necessário apegar-nos às nossas inseguranças raciais? O que mais, além da cruz, pode romper as correntes da escravidão de nosso obstinado e destrutivo orgulho? Somente o amor radical de Cristo, através do abraço de Helmich do Calvário, pode expelir o camelo imundo e letal do racismo. Como tão poderosamente declara Efésios 2, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes chamados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, reconciliou ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Deixe que os hipócritas se engasguem com seus camelos, mas que as mãos pretas e mulatas e brancas e amarelas do adventismo derrubem as paredes que Cristo morreu para remover dois milênios atrás. Você consegue pensar numa demonstração mais irresistível do 11º mandamento no 3º milênio? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.